Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Terça-feira, 25 de março, vamos aí uma série de notícias, né? Tem dias aqui que eu fico pensando, galera, hoje não teve muita novidade, não tem muita notícia, e aí quando eu vou, né, me debruçar aqui nos sites de clipping, né, de notícias alvinegras, para poder fazer esse conteúdo para vocês, eu vejo que tem muita coisa rolando, então não vamos perder mais tempo e começar já falando de Elias Manuel, jogador de 23 anos, será finalmente apresentado. Hoje a Botafogo TV transmite a partir de 1h15 da tarde a apresentação do Elias Manuel. Ele foi o 9º reforço do Botafogo nessa janela inicial, e só para a gente relembrar, né, ele veio da Major League Soccer, né? Estava no Real Salt Lake e foi adquirido por uma bagatela, né? Nos padrões atuais, claro, $1 milhão. Foi visto aí como uma oportunidade de negócio pelos scouts do Botafogo, né? Um preço muito abaixo do que a gente vê as negociações do próprio Alvinegro, né? Então, ele acabou assinando o contrato com o Fogão até dezembro de 27. Então, boa sorte aí, né, para o Elias Manuel, que será, como eu disse, apresentado logo mais. Se você está assistindo antes, né, da 1 da tarde, você vai poder acompanhar aí o jogador que teve a sua base, né, no Grêmio, surgiu no Grêmio, depois se transferiu para o New York Red Bulls, fez 40 jogos lá no New York Red Bulls e, enfim, chegou a ser campeão norte-americano no ano passado, beleza? Não estreou ainda, né? Não estreou ainda, chegou a ser relacionado contra o Novo Horizontino, mas não vestiu ainda a camisa gloriosa dentro de campo, beleza? Galera, ontem o GE trouxe uma matéria com o Tairo Arruda, ainda daquela entrevista que foi dada lá em Luque, no Paraguai, por ocasião do sorteio de grupos da Libertadores, e o Tairo falou sobre os planos do Botafogo para 2025 e um foco maior, tá, na parte de estruturação, né, do Botafogo, né? Claro que o projeto esportivo, o Tairo falou, não é abandonado, não vai ser abandonado, mas vai ser um ano em que o Botafogo vai estar bastante focado, né, no que já vem fazendo, né? Melhorias, obras no CT Lonier e também a busca de um espaço no Rio de Janeiro para a construção de um pequeno estádio ali de cerca de 20, 25 mil pagantes. Para que serve esse estádio, Carlos? O Botafogo tem o Newton Santos. Seria uma opção justamente para o time feminino do Botafogo, ou então vai ter show no Newton Santos, o Botafogo não precisa transferir para outra cidade, joga no Rio de Janeiro, joga no seu estádio, um estádio mais compacto, né? De repente uma partida que não tenha tanto apelo assim de público, como foi agora esse amistoso com o Novo Horizontino, né? Deu ali cerca de 7 mil torcedores. Claro que vai valer muito mais a pena jogar no estádio menor, mais compacto, do que no próprio Newton, beleza? Então, é importante essas falas do Tairo, né? Justamente porque mostra que o Botafogo não está pensando só, né? Claro que a gente gosta de ganhar títulos, contratar jogadores, mas para ganhar títulos passa muito também pela estrutura do Botafogo. O Botafogo ficou durante décadas estacionado, né? Parece que só agora que a gente entrou no ano 2000, né? E a tendência é a coisa melhorar ainda muito mais. A gente já viu um CT Lonier aí enfim, estrutura, semana passada mesmo, foi mostrada aí bastante com uma estrutura de ponta, né? Não é a melhor estrutura do Brasil, mas hoje já dá para dizer que está figurando aí entre top 5, top 10, provavelmente. Beleza? Galera, seguindo aqui, vamos falar da CBF. O Edinaldo Rodrigues foi reeleito, né? Não, novidade nenhuma, né? Ninguém surpreendido. Ele contou com os votos de todas as federações e de todos os clubes da Série A e B, ou seja, unanimidade para o Edinaldo. Isso quer dizer que ele fez uma grande gestão à frente da CBF? Não, ele simplesmente, né, fez um bom lobby, é um cara que certamente tem uma força política, senão isso não aconteceria, e por isso mesmo até o John Textor já tinha antecipado o voto do Botafogo há cerca de uma semana, numa carta aberta de apoio ao Edinaldo. Então, é isso. Ronaldo era um candidato, acabou até desistindo da candidatura quando viu que realmente seria uma goleada, né? Não teria ali nem como disputar com o Edinaldo, então
É isso. Falando em Edinaldo, que é torcedor do Vitória, ontem surgiu também uma notícia de que o Botafogo estaria cobrando o clube baiano com relação à aquisição do Janderson. A gente lembra que o Botafogo vendeu o Janderson há um ano atrás, né? Por 5 milhões, né? 5 milhões de reais. E surgiu a notícia de que o Botafogo estaria cobrando 2 parcelas de 500 mil reais junto ao rubro-negro baiano. O presidente do Vitória já negou isso, disse que foi pago, inclusive, à vista, o valor. Uma dessas parcelas seria referente à parte justamente de bônus, né? Aquela bonificação, número de vezes que o jogador entra em campo, classificação para a Sul-Americana, né? Então, esse pequeno impasse aí, o jornal o Globo de hoje, inclusive, disse que o Vitória não deve nada, né? Não deve nada, mas a gente tenta entender por que surgiu essa dúvida de que ainda teria 1 milhão de reais a ver, né, o Botafogo. Lembrando, né, que recentemente o Hugo foi para o Vitória, assim como o Lucas Alter, né? 2 jogadores aí botafoguenses. Então, são 2 clubes que têm um bom relacionamento, né? E a gente espera aí que tudo seja rapidamente equacionado, é o mais importante. Enfim, né? Essa dúvida aí seja tirada. Falando agora de Bastos Kisanga, né? Ele que retornou ao Botafogo no primeiro tempo diante do Novo Horizontino, e parece que o pessoal lá de Angola não ficou muito satisfeito, né? Pelo menos o Pedro Gonçalves, treinador da seleção de Angola, ficou chateado, né? E falou que ficou surpreso, na verdade, em ver o Bastos atuando. Lembrando que ele tinha sido convocado para jogar pela seleção dos Palanca Negras, né? E o Botafogo pediu a liberação, né? Justamente por saber que o Bastos estava aí nessa retomada, numa transição final, né? E que seria muito desgastante uma viagem para o continente africano, né? Angola topou e aí imaginou provavelmente que o Bastos ainda não tivesse condições de jogo. Eu acho que isso aí também é uma forma é muito fácil também de resolver. O departamento médico do Botafogo passar claramente, né, para a Federação Angolana de que o Bastos sim está numa fase final, né? Enfim, já conseguiu atuar aí os primeiros 45 minutos. E uma coisa é ele atuar no Newton Santos, né, aqui no Rio de Janeiro, onde ele reside, do que fazer uma viagem de muito desgaste lá para Angola. Então, acho que é só uma falta de comunicação essa dúvida aí que surgiu. Pessoal, semana que vem, na quarta-feira, o Botafogo vai estar estreando na Libertadores, lá em Santiago, contra a Universidade de Chile, tá? E a tendência é que não tenhamos capacidade máxima no Estádio Nacional, né? O principal estádio lá da capital Santiago, que já vem sendo uma prática do governo do Chile por questões de segurança, tá? Então, não liberaria os 45 mil lugares normais do estádio, tá? Inclusive, nessa quarta-feira, tá? Aliás, nessa terça, hoje, também conhecido como hoje, teremos Chile e Equador pelas eliminatórias da Copa. Então, quem quiser ali já dar uma sentida como é que está o gramado do estádio da estreia do Botafogo, teremos esse jogo aí. E a Universidade do Chile está pretendendo começar a vender os ingressos nesta sexta-feira, tá? Então, certamente já terá uma diretriz aí do governo se poderá vender carga máxima ou não, mas a tendência é que não tenhamos esses 45 mil, que acaba sendo bom para o Botafogo, né? Um pouquinho menos de pressão. Falando agora de outro estádio, né? O estádio Mané Garrincha em Brasília deve receber Vasco e Botafogo, tá? O jogo que seria em São Januário, mando de campo do Vasco no Brasileirão. O Vasco acabou vendendo, né? Lá tem o Metrópolis, né? Que promove jogos lá em Brasília. Então o Vasco recebe uma cota. O que não está definido ainda se as torcidas serão divididas meio a meio, né? 50% a 50%. Ou se a torcida do Vasco terá mais ingressos disponíveis. De qualquer maneira, é um jogo que só vai ocorrer entre os dias 12 e 14 de julho, portanto, é a primeira rodada pós-Super Mundial dos Estados Unidos, tá? Então, estamos falando aí de pós-Mundial. Quem sabe o jogo da entrega das faixas para o Botafogo? Não custa sonhar, né? Lá no Mané Garrincha seria incrível. Enfim. Pessoal, vamos falar então, já que eu falei do Super Mundial, falar um pouco dos Estados Unidos. O Botafogo vai pelo terceiro ano seguido disputar a Dallas Cup,
né? A Dallas Cup, ela é um torneio sub-19, né? Que acontece, né? Como diz o nome, lá no Texas. E dessa vez o Botafogo vai estar na competição junto com o Real Madrid, Newcastle, Eintracht Frankfurt, Midtjylland da Dinamarca e Tigres do México, tá? Os grupos ainda não foram definidos para esse torneio. De qualquer forma, o Léo Coelho, que é o nosso diretor, atual coordenador, né, diretor de coordenação do futebol, melhor dizendo, falou que o seguinte, vou abrir aspas aqui para ele, tá? Na última edição tivemos um bom desempenho e foi fundamental para que os atletas conseguissem amadurecer taticamente, além de conhecerem outros estilos de jogo. É exatamente isso. Amadurecer a garotada, dar essa rodagem, né, dar essa experiência internacional. Muito bom sempre, né? Galera, continuando nos Estados Unidos, né? O Botafogo está planejando fazer, tá, uma fanzone, né? Enfim, um local para receber seus torcedores lá em Los Angeles, né? A base do Botafogo, eu vou falar já já também do CT, né? Botei aí na thumb o CT definido aí para o Botafogo no Super Mundial. Então vai ser tudo ali próximo de Los Angeles, né? Só para situar, a Califórnia, aquele estado enorme, né? O Botafogo faz sua estreia, né, no norte da no norte da Califórnia não, acima, né? No estado de Washington, acima ainda, lá em Seattle, e depois vai mandar 2 jogos no Rose Bowl em Los Angeles, né? Jogos contra o PSG e o Atlético de Madrid. Então, Costa Oeste, tá? Então, o Botafogo vai estar ali na Costa Oeste, mas vai ficar baseado em Los Angeles. Essa fanzone seria justamente na capital do cinema, né? Então, o UOL trouxe essa informação. Vamos aguardar aí novidades, né, para o torcedor botafoguense que reside nos Estados Unidos, reside, sei lá, Canadá, México ou aqui do Brasil e que vai para essa aventura aí do Super Mundial acompanhar o Fogão. Então, bacana, uma boa notícia aí da Fanzone, tá? Agora sim, vamos falar do portal The Athletic, que é um portal, que é um braço, né, esportivo do The New York Times, né, para falar de esporte. E esse portal trouxe em primeira mão que o Botafogo vai ficar na cidade de Santa Bárbara, né, sul da Califórnia. Southern California, como dizem os americanos, e então é a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Só para a gente entender, eu me lembro que na infância eu via sempre aquela marca UCLA, né? É a mais famosa, que é a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Mas tem a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, a Universidade da Califórnia em San Diego, que eu tive a sorte e a felicidade de estudar lá há muito tempo atrás. Enfim, então o Botafogo vai estar ali a cerca de 2 horas, tá? Lembrando que o trânsito de Los Angeles é uma loucura, né? Como uma grande metrópole que mas a 2 horas do estádio Rose Bowl, tá? Então, uma distância, né, ainda assim acessível para o Fogão. Então, a universidade tem uma estrutura como as grandes universidades norte-americanas, né? Excelente. Estou tentando aqui achar para passar para vocês o valor, mas é cerca de $15 mil que a universidade vai receber da FIFA, tá? Para cada diária de treino do Botafogo lá, e a mesma coisa com as outras equipes que estão participando do Super Mundial. Então a FIFA fixou mais ou menos esse valor para pagar os locais, né, para cederem as suas instalações. Lembrando que na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, existe até um gramado sintético, né? Sintético, muito utilizado também no futebol americano, né? Mas tem um gramado sintético para a prática do futebol. Então, jogadores do Botafogo, se quiserem, também terão o seu tapetinho por lá, né? E com relação a hotel, né, a questão de hospedagem, de alimentação, tudo mais, a FIFA vai destinar cerca de $38 mil também por dia para cada clube participante, né? Isso aí é um cálculo já feito, né, que é suficiente para cobrir todas as despesas das equipes aí no Super Mundial, né? Legal, achei que é uma estrutura muito boa, né? As universidades americanas realmente é aquela coisa que a gente vê em filme mesmo, né? Eu me lembro que lá na UCSD, né, que é de San Diego, a academia
né, de musculação, já, isso estou falando de 30 anos atrás, já chamava muito a atenção, tinha não só a parte de musculação, como de powerlifting, né, eles são muito fortes também em lutas, né, wrestling, tinham arenas ali de treino, então já era uma coisa há 30 anos, então vocês imaginem hoje, tenho certeza que o Botafogo vai ter vestiários da mais alta qualidade, tudo, né, perfeito para os jogadores se prepararem para esses 3 jogos iniciais. A gente espera que esses 3 jogos passem para 4, para 5, né, que o Botafogo siga na competição, mas pelo menos 3 partidas já definidas, como eu disse, Seattle, né, no estado de Washington, e depois os 2 jogos em Los Angeles, na Califórnia. Beleza? Galera, para a gente fechar esse vídeo de hoje, o GE trouxe uma matéria com o Gregory, né, em que ele elogia muito o Renato Paiva. Vou até destacar aqui para vocês falas do nosso Pitbull, né? Sobre Renato Paiva, muito bom, esse começo está sendo muito bom para a gente. O Mister chegou com bastante energia, reerguendo alguns jogadores que estavam aqui mais para baixo, né, por causa do início do ano complicado. Chegou com boas ideias, já dá para ver uma evolução grande nos treinamentos. Quase todo mundo está no mesmo nível para ter essa briga sadia por posição, como foi no ano passado. Ou seja, jogadores estarem no mesmo nível físico, né? Que o Gregory quis dizer. Seleção brasileira, será que o Gregory sonha com a amarelinha? Com certeza, né? Então vamos lá. É o meu sonho desde moleque é jogar na seleção. Eu trabalho para isso. Se não chegar, vou fazer de tudo. Fazer o quê, né? Vou fazer de tudo para chegar lá. Mas estamos falando de uma seleção brasileira que tem muitos jogadores capacitados. Se pintar a oportunidade, estou preparado para estar lá. Estou vivendo o melhor momento da minha carreira e, né, se tiver essa chance, vamos defender as cores da seleção da melhor forma. Aí falou do Brasileirão, falou como que ele se prepara para essa sequência aí brutal de jogos que teremos e também falou da expulsão na final da Libertadores. Vou passar aqui para vocês as falas do nosso Pitbull, né? O lance que virou meme, né? O lance que virou meme. Contei até para vocês aqui que recentemente conversei, né? Encontrei com o Gregory e conversei com ele. Ele brincou que até a camiseta, né? Que tem o lance ali da expulsão, ele disse que não recebeu nada por aquilo. Então, quer dizer, levou no bom humor, claro, porque justamente acabou não afetando a conquista do Fogão. O lance do jogo eu não faria diferente, tá? Então, se tivesse que acontecer de novo, não faria diferente. Analisando depois, foi uma bola que eu venho depois de uma rebatida e quando vou sair acabo escorregando e o Fausto Vera leva um jogo de corpo do Almada. Aí meu pé acerta ele. Primeiro, eu fiquei muito preocupado, né, com o Fausto Vera, porque vi o sangue descendo, né? Foi aquela imagem ali que praticamente selou a expulsão, né? Quando o árbitro me deu amarelo, eu pensei, saiu barato, né? Saiu barato. Mas aí veio a pressão dos jogadores do Galo, né? A gente lembra. E aí, quando fui expulso, passou um filme na cabeça rápido. Mas os meus companheiros logo chegaram e disseram que iriam correr por mim, né? É algo, naturalmente, que nenhum atleta quer passar. Todo mundo quer estar em uma final de Libertadores. No momento foi de tristeza, mas depois, né, foi alegria até enfim, ad eterno, né? Vira meme, porque a gente foi campeão, senão estaria sendo crucificado, né? Ele tem bem essa noção, né? Ainda bem que virou brincadeira, isso quer dizer que foi um momento feliz e assim está sendo até hoje. Espero que os torcedores possam viver isso mais vezes. Claro que a gente quer muito, né? E comentou também que assistiu a final, né? Claro, no dia mesmo expulso ele conseguiu no vestiário assistir, né? Ficar ali curtindo na telinha e passado um tempo ele assistiu em casa com toda a calma, com aquela frieza, né? A partida, né? E do esforço maravilhoso do time com 10 jogadores em campo metendo os gols no Galo, né? É isso, pessoal. Beleza? Deixe seu like. Por hoje é só. Eu falei que era muita coisa, muita notícia, né? E hoje é só terça-feira. Já estamos aí mirando a nossa estreia no domingo, né? Não esqueça de comentar, porque assim a plataforma do YouTube entende que é um conteúdo bacana. Se você assistiu até aqui é porque você curtiu. E se você não é inscrito, não custa nada, é só clicar aqui embaixo e fazer parte da família Canal Botafogo Digital. Tamo junto, um abraço. É tempo de Botafogo, sempre, claro.